Só, depois que for entrando, eu falo novamente sobre esta classe. Vamos abrir o módulo 4 na página 40. Vamos lá. Página 40. Todo mundo já com o livro aí em mãos? Posso começar? Hein, pessoal? Posso começar a aula? Todo mundo já está com o livro aí na mão? Eu já tô. Eu já Então vamos tô. lá. Na página 40, para início de leitura, tá assim. É muito comum nos depararmos com anúncios publicitários em outdoors, revistas, jornais, televisão, etc. Bom dia, Renan. O gênero anúncio é criado para chamar a atenção do leitor, a fim de levá-lo a consumir determinado produto ou marca divulgada. E aí, para iniciarmos, tem duas perguntinhas para serem respondidas oralmente. A primeira é: alguma propaganda já fez você ficar com vontade de adquirir o produto divulgado? Comente com os colegas. Eu acho que todo mundo aqui, né, já viu alguma propaganda e se sentiu atraído, com vontade de consumir aquele produto, não é verdade? Eu Com já. certeza, né? Seja, sei lá, uma roupa, ou uma coisa de comer, uma pizza, um hambúrguer, né? E aí, na letra B, observe somente a imagem que compõe o anúncio. O que você acha que será divulgado? E aí, pessoal? Nessa página 40, nós temos umas pessoas, né, com umas malas aí de viagem, e tem uma mulher é, fazendo uma atividade. Ao lado tem o logotipo, né, a logomarca. E aí, o que que vocês acham que será divulgado? Através dessa imagem aí, sem olhar as outras páginas, o que que vocês acham que será divulgado? Talvez uma academia? Pode ser. Que mais? Olha, pessoal, não quero, eu quero que vocês falem, tá? Eu vou acabar modificando. Eu falei que ia colocar uma atividade hoje, né, na plataforma, valendo 5 pontos. Eu vou acabar modificando a quantidade de pontos e transferindo para a aula, que nem eu fiz uma vez aí com vocês, porque vocês estão muito em silêncio de um tempo para cá. Agora eu sei que vocês estão assim já doidos para que acabe logo, já é novembro, mas vamos embora, não vamos parar não. Só Ana Bárbara falando. Mas quem? Fala, Rebeca. Fala, Renan. Renan escreveu no chat. Deixa eu ver. Sim, eu acho que também pode ser uma academia também. Roupas atléticas, pode ser. Yasmin também acha academia. Tem uma moça aí, né, fazendo atividade física, com tênis esportivo, roupa. Acho que é academia. Então vamos ver aí na próxima página. Só um minutinho. Deixa eu colocar aqui já no carregador que mal comecei, a bateria já foi. Vamos lá, então. Interpretação escrita. Sobre o anúncio publicitário, responda as questões a seguir. Quem é o anunciante? Quem é que está anunciando essa propaganda da página 40? Tem lá. Companhia Atlética. Muito bem, Ana Bárbara. Companhia Atlética. Tá aqui, ó, pessoal.
bem aqui no cantinho. Ah, ó. Então, Companhia Atlética é o anunciante. Letra B, a quem é direcionado o anúncio? Ou seja, quem é o público-alvo desse anúncio publicitário? Esse anúncio foi feito para atingir diretamente quais pessoas? Que tipos de pessoas? Os adultos? Não os Os que adultos, praticam exercícios? Pessoas que fazem atividades físicas. exatamente. No caso, principalmente as pessoas que fazem atividades físicas, não é isso? Pode ser o público geral, mas vocês não podem deixar de ressaltar na resposta, principalmente aquelas que praticam exercício físico. Nós falamos na semana passada sobre o objetivo de um anúncio publicitário, de uma propaganda. Muitas vezes o objetivo é o de vender, né? É o de persuadir o leitor a comprar um produto. Já outras vezes o anúncio não tem o objetivo de vender, mas sim de divulgar uma marca, uma empresa, né, uma campanha, a fim de defender uma ideia. Nesse anúncio que nós acabamos de ver na página 40, qual é o objetivo? É estimular o público-alvo do anúncio a viajar e promover uma companhia aérea. É estimular o público-alvo do anúncio a usar roupas esportivas. Estimular o público-alvo do anúncio a fazer exercícios e a promover uma academia, ou estimular o público-alvo do anúncio a não fazer exercícios. Essa daí já pode até ser descartada, né? A última. Qual é o objetivo desse anúncio? Qual dessas opções? Estimular o público-alvo do anúncio a fazer Terceira opção. exercícios e a promover uma academia? Isso. Muito bem, Yasmin. Muito bem, Ana Bárbara. Terceira opção, que é, no caso, estimular o público-alvo, né, a fazer exercícios e a promover uma academia. Muito bem. Então, é a terceira opção. Voltando à página 40 e olhando bem esse anúncio, Rebeca, não saiu não. Não ouvi sua voz, não. Por quantas imagens... Aliás, a imagem desse anúncio é composta por quantas cenas? E aí? Voltem lá na página 40. Quantas cenas nós temos aqui nessa imagem? Duas cenas, né? Duas cenas, né? Estão até, vamos dizer assim, meio que divididas, né? Ó, aqui, ó. Aqui embaixo é uma cena onde as pessoas estão com malas de viagem, né? E aqui em cima já é uma outra cena, onde uma pessoa está praticando exercício físico. Então, número 2, letra A, duas cenas. Hoje é dia 3 do 11. Letra B. O que está sendo retratado na cena da parte superior? No caso aqui. O que está sendo retratado? Uma mulher praticando exercício físico. Exatamente, Yasmin. Uma mulher fazendo exercício físico, né? Em um daqueles aparelhos de academia. Então, ó, na parte superior, que é essa aqui, nós temos uma mulher praticando exercício físico.
Vamos lá, então. Na letra C, o que está sendo retratado na cena da parte inferior? No caso, essa cena aqui agora. Pessoas viajando? Uma mulher no aero... Pessoas no aeroporto. Pessoas num aeroporto, né, com suas malas. E aí reparem que a mulher que compõe a cena superior, a cena de cima, ela, como se ela estivesse no aeroporto também, né? Como se ela estivesse sendo retirada de uma cena para compor a cena de cima. Não é isso? Então vocês vão falar algumas pessoas no aeroporto, as suas malas de viagem, né? Com trajes diferentes. E elas estão ali aguardando, esperando em uma fila, né, no saguão ali do aeroporto. Eu falei aqui, pessoal, antes de alguns entrarem, que embora a aula de hoje seja de português e a de amanhã também, algumas coisas no módulo 4 que a gente costuma ver em redação, no caso, os gêneros textuais, eu vou passar na aula de português também, porque nós já estamos em novembro, né? Finalizando o quarto bimestre. Daqui a pouco vocês estão em período de testes, de atividades avaliativas. Então, por exemplo, essa matéria de anúncio publicitário, nós começamos a ver em redação, no livro de produção de texto, aquele livro azul, né? Nós já fizemos algumas atividades de anúncio publicitário, vocês lembram, né? Sobre o hortifruti, né? Imitando lá o Shurek, enfim. Então, hoje nós estamos vendo anúncio publicitário em português, que é para eu adiantar, né? Porque nós temos matéria no livro de produção de texto e algumas matérias do livro de produção de texto se repetem no módulo. Essa é uma delas, né? Anúncio publicitário. Então, eu vou adiantar algumas matérias de redação, que nós só temos um tempo pela semana, nas aulas de português, porque português a gente tem mais tempo. E português, conteúdo gramatical, pelo que eu vi aqui, só faltam 2 conteúdos gramaticais, que são adjunto adverbial e complemento nominal. Então, faltam esses 2. E aí eu vou aproveitar algumas aulas de português para fechar esses gêneros textuais que nós estamos estudando em redação. Por isso que hoje a gente está fazendo exercício de anúncio publicitário, que não deixa de envolver português também, porque são perguntas de interpretação de texto, tá? Camille, Oi. lembra que você perguntou se estava tudo bem? Sim. É que nem tudo tá, que minha bisavó morreu ontem. Ah, Lucas, que chato, hein? Puxa vida, ela tava dodói? Ela tinha diabetes, ela morreu ontem. Puxa, meus sentimentos para você, para sua mãe, para sua família. Muito chato, a gente não sabe nem o que dizer nessa hora, né, pessoal? Mas pensa que agora ela está num bom lugar, está descansando. Quantos aninhos ela tinha? Ela tinha 66. Entendi. Mas é isso, Lucas. Pensa que agora ela está num bom lugar, né? Sem sofrimento, sem dor, bem, olhando pela sua família, por todo mundo. É, Camille, mas eu posso estar triste assim, mas quem tá mais triste é meu primo Juan, porque ele não consegue fazer nem chorar, nem dormir, tá dormindo, ele não quer comer, ele não quer fazer nada. Puxa vida. Mas daqui a pouco ele se recupera. Daqui a pouco ele começa
a se recuperar, voltar a comer, parar de chorar, só o tempo mesmo É, para amenizar a dor. O tempo e Deus. Então vamos continuar. Na página 42, na letra D, assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas em relação às cores de fundo de cada cena retratada. Então, nós vamos voltar lá na página 40, olhar bem as cores que foram utilizadas aí no fundo de cada cenário, tá? E vamos marcar verdadeiro ou falso. A primeira afirmação diz assim: os tons quentes, como o alaranjado, foram usados no fundo da cena superior para retratar tristeza e cansaço. Vamos voltar lá. Falso. A cena superior, né, como nós vimos que é a cena lá em que a moça está fazendo um exercício físico. Esse tom alaranjado aí, que foi utilizado na cena, ele está passando, né, a sensação de tristeza, de cansaço dela? Não. 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 Então, essa alternativa aí é falsa. Já na segunda afirmação, ainda falando desse tom alaranjado, os tons quentes, como o alaranjado, foram usados no fundo da cena superior para retratar o calor e o movimento da atividade física. Certo ou errado? Certo. Certo. Certo, verdadeiro. Agora, falando sobre um outro tom. Os tons frios, como o cinza, foram escolhidos para retratar um ambiente alegre e confortável? Não. O que vocês Não. acham? Não, né? Não, que é já falando da cena de baixo, né? A cor que predominou aí foi o cinza de fundo, né? E aí, na última alternativa, os tons frios, como o cinza, foram escolhidos para representar o desprazer e o incômodo de estar parado em uma fila. Certo ou Sim. errado? Certo, né? Certo. Sim. Seja lá fila de qualquer lugar, de aeroporto, de banco, ninguém gosta de ficar esperando, né? Então, essa alternativa é verdadeira. Ficou falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Número 3. Nesse anúncio, foi empregada a linguagem mista, ou seja, verbal e não verbal. Letra A. Contorne a linguagem verbal apresentada no anúncio. Vamos voltar lá no anúncio. Qual é a parte aí que emprega a linguagem verbal nesse anúncio? Tire Hein? você da sua própria rotina. Ok. Só. E também tem lá, companhia atlética. Exatamente. Então, neste anúncio da página 40, a parte verbal é a parte da escrita, né? Tire você da sua própria rotina, vocês vão circular todo esse texto e tem também o nome, né, o anunciante lá em cima. Companhia Atlética. Vocês vão circular isso também. Na letra B da página 42, diz assim: se o anúncio fosse composto somente por linguagem não verbal, ou seja, se o anúncio ele tivesse só imagens, tampem essa parte aí escrita, ele teria o mesmo efeito? Por quê? O que vocês acham?
Tampem com a mão aí de vocês essa parte da escrita. Vocês acham que se ele fosse composto só pela linguagem não verbal, só por imagens, ele teria o mesmo efeito? Tia, eu acho que demoraria um pouco mais pra gente conseguir entender o que estava se passando na imagem. Sim, pode ser. Justamente porque a linguagem verbal complementa o que está sendo expresso nela, né? Então, provavelmente não teria o mesmo efeito, porque apesar das imagens, né, principalmente a imagem da moça fazendo exercício físico, compor a ideia principal do anúncio, é a linguagem verbal que complementa o que está sendo expresso nela. Por isso que como você falou, Yasmin, com a frase ficou mais fácil, né, entender do que se trata o anúncio. Companhia atlética, tire você da sua própria rotina. Então, vocês vão dizer que provavelmente não teria o mesmo efeito, porque a linguagem verbal complementa as imagens. Foi? Foi, tia. Vamos lá, então. Agora, no número 4, vocês devem estar se perguntando assim, logomarca e logotipo, mas não é a mesma coisa? No livro de produção de texto, parece que só vem falando de logotipo. Mas algumas pessoas, em alguns livros, vocês vão ver esses dois nomes, logomarca e logotipo, né? Alguns fazem diferença, falam que tem diferença entre um e outro, dizendo que o logotipo é só o nome da empresa, no caso, as letras, tá? Essa letra aí estilizada, diferente, como a letra do McDonald's, né? Como a letra lá da Nike, como dessa propaganda aí, a Companhia Atlética. Então, uns vão dizer que o logotipo é só o nome da empresa, as letras, tá? Já a logomarca é a imagem, é o desenho que acompanha as letras da empresa, da instituição, tá? Não estou falando isso aqui porque no livro de produção de texto vem só falando de logotipo, mas vocês vão ver também que existe a logomarca, que alguns fazem essa distinção, tá? Então, aí no número 4 tá assim: relacione cada imagem abaixo ao que ela representa no anúncio. Então, nós temos gente cuidando de gente. Aí nós temos o desenho aí de um atleta e companhia atlética. E ao lado as definições. Logomarca, imagem, como eu falei, imagem que acompanha o logotipo ou o nome da empresa, facilitando assim a sua identificação. Slogan, frase curta, fácil de ser lembrada, que acompanha o logotipo e a logomarca. E o logotipo, nome da empresa, composto por letra estilizada, sem a composição de imagens. E aí, vamos relacionar, ligando, né, cada uma dessas definições ao que elas representam? O que seria o slogan aí, então, desses três? A A primeira frase primeira, lá de gente cima, cuidando de gente. gente cuidando de gente. Exatamente, que é a frase curta, né? Fácil de ser memorizada. Muito bem, então vocês vão ligar slogan até a primeira frase.
Depois, o que seria aí esse atleta? Seria a logomarca ou o logotipo? Logomarca. Logomarca. A logomarca, né? Que diz aí Logomarca. exatamente a imagem que acompanha. Já o logotipo deixa bem claro que é o nome da empresa com aquela letra diferente, sem a composição de imagens. Então, logomarca, vocês vão ligar a logomarca até o atleta. E por último, né, o logotipo, que são só as letras aí, Companhia Atlética. Agora vamos para a página 43. Faz tudo de marcar, colocar verdadeiro ou falso. Vamos lá. Número 5. A forma verbal tire, utilizada no anúncio, expressa a ideia de certeza, afirmação, pedido, ordem ou dúvida. E aí, tire. Pedido, ordem. Pedido, ordem. Modo Pedido, imperativo, né? Pedido, ordem. Geralmente, os anúncios publicitários utilizam o modo imperativo, justamente para persuadir, convencer o leitor a tomar determinada atitude, a ter determinado comportamento, né? Compre, faça parte, venha, adquira. Então, as propagandas, elas utilizam o modo imperativo, que indica pedido, ordem, conselho. Então, é a opção do meio. Número 6. Assinale a alternativa correta a respeito da linguagem verbal desse anúncio. O texto conversa diretamente com o leitor ao empregar os pronomes você e sua e o verbo tire no modo imperativo. O texto se refere somente às pessoas que fazem atividade física ao empregar a expressão sua própria rotina. O que vocês acham? A primeira. A primeira, né? Porque utiliza lá os pronomes você, o pronome possessivo sua, né? O verbo tire no modo imperativo. Então, o texto ele dialoga diretamente com o leitor. É a primeira opção. Agora, o número 7, uma outra questão de verdadeiro e falso. Em relação aos recursos de linguagem utilizados no anúncio, assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas. A forma verbal tire foi usada para persuadir o leitor a aderir à ideia. Verdadeiro ou falso? O que é persuadir-te? Persuadir é o mesmo que convencer. Tá? E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeiro. Muito bem. Depois, no anúncio, a palavra você faz referência ao interlocutor de maneira familiar para aproximar-se dele. Certo ou errado? Hein, pessoal? Verdadeiro ou falso? Pessoal, segunda alternativa, é verdadeiro ou falso? Verdadeira? Verdadeiro. É a primeira palavra lá que aparece
na parte, aliás, a segunda palavra que aparece na parte verbal, né? Tire você da sua própria rotina. Então, a segunda opção é verdadeira. Terceira afirmativa. A forma verbal tire foi empregada no passado? Tire? Esse verbo está Falso. no passado, pessoal? Não. Não. Então, falso. A relação entre a forma verbal tire e a imagem da mulher sendo retirada da fila gera humor nesse anúncio? E Verdadeiro? aí? Sim, Verdadeiro. sim, né? Porque tem a ver uma coisa com a outra. Realmente eles utilizam o verbo tire, né? E ela está sendo retirada de uma cena para outra. Ela está sendo puxada de uma cena para outra. Verdadeiro. Foi empregada uma figura de linguagem para o leitor aderir à ideia do anúncio? Figuras de linguagem nós estudamos algumas apenas, né? Acho que é falso, tipo. Falso. Falso. Número 8. Em que veículos os anúncios publicitários podem ser divulgados? As propagandas, pessoal. Onde elas podem ser divulgadas? Os anúncios. Jornais, revistas, televisão, sites. Muito bem. Jornais, revistas, televisão, sites. Muito bem. Agora, na página 61, que é aquela página que vem ao final de cada capítulo, nós já preenchemos o quadrinho de anúncio publicitário? Porque aqui eu não dei Qual página, tia? 61. Aqui eu não dei ok nele, não. Eu dei ok no quadrinho de Não. M, no quadrinho de ambiguidade e no quadrinho de adjuntor de nominal. Não, tia, a gente não preencheu. Então, vamos preencher esse aí, que já fizemos todos os exercícios de anúncio do módulo 4, acabamos agora. Então, tá assim, o anúncio publicitário tem como objetivo promover o quê? Produtos ou marca? Isso, promover um produto ou uma marca com fim lucrativo. Então, na primeira linha, um produto, na segunda, uma marca. Apresenta recursos e Argumentativos. argumentativos, justamente para convencer o leitor, né? Então, recursos argumentativos, compostos por linguagem verbal, não verbal ou Mista. mista, né? Mesclando aí imagens e texto. Vou dar um ok aqui também. Agora ficou faltando só o quadrinho de paródia. Nós vamos ver em português. E aí, pessoal, esse início do capítulo 12 vem falando aí alguns textos sobre mitologia, deuses, heróis, monstros. Eu vou pedir para vocês fazerem a leitura. Começa na página 64. Nós vamos só fazer a leitura agora. E
Eu vou passar atividades sobre esse texto para casa para amanhã, tá? Valendo aí um pontinho para quem me mostrar na câmera que está feito. Então vamos lá, vamos ler aqui que aí vocês já vão saber mais ou menos o que responder. Não vão precisar ler novamente, a não ser que vocês, né, não saibam alguma resposta. Qual página, tia? Página 64, é o início do capítulo 12, tá? Nós vamos ver agora textos que falam sobre mitologia. Então, na página 64, tá assim. Nós conhecemos muitas histórias das mitologias grega e romana, como as que narram a vaidade de Narciso, a força de Hércules, a terrível Medusa e tantas outras. Mas muitos outros povos possuem a própria mitologia. É o caso do mito que vamos ler a seguir, que faz parte da cultura chinesa. Que histórias e seres da mitologia você conhece? Compartilhe com os colegas. E aí, pessoal? Quais histórias aí da mitologia vocês conhecem? Quais personagens? E aí? Pessoal, Professora, de história eu não sei muitos não, mas eu sei de seres mitológicos. pode falar. Quais são Eu os seres? conheço da São vários mitologia deuses. grega. São vários deuses. Zeus, Poseidon, Atenas, Afrodite, Hermes, Hefesto. Alguém colocou alguma coisa aí no chat também. Vou ver aqui. Tem outros também, tem Ares, tem Hades, tem. Deixa eu ver mais. E o que vem a ser, pessoal, um mito? Quando a gente lê um mito, trata-se de uma história verídica, real, ou é algo inventado, né? Ou são textos de caráter simbólico, né? Da imaginação do povo? O que vocês acham? Eu acho que um mito foi algo fictício criado para meio que fazer uma crença na pessoa, em alguma étnica, em algum povo, Exatamente, porque os gregos acreditam. Era o exatamente que eles acreditavam naquela época. isso aí. Então, são textos narrativos, né, que trazem histórias simbólicas, né? São textos que buscam explicar a origem de alguns seres, de algumas coisas, né? Além de apresentar questões sobre vida, morte, amor, união. Esses textos e até mesmo filmes, né? Geralmente acontecem no tempo passado, né? Em um espaço ali todo sobrenatural, porque são histórias, como eu falei, de deuses, né? De criaturas fantásticas, heróis e outros seres. Então, os mitos, eles apresentam aí características da cultura do povo que o criou, né? Inclusive, lá no início da página 64, vem falando sobre as histórias das mitologias grega e romana, como as de Narciso, enfim. Então, essas histórias apresentam características da cultura do povo que os criou. E na página 64, nós vamos ler uma história chamada O Ovo Celestial. Alguém já leu esse mito, essa história? O Ovo Celestial? Eu não. Eu nunca, tia. Através aí dessas imagens que estão na página 64, na página 65, relacionando com o título, que é o Ovo Celestial, vocês acham que esse mito vai tratar sobre o quê? Sobre um ovo que tem poder, não sei, alguma coisa Um assim. ovo que tem poder?
Pode ser. Acho que algo que tem origem no mito deles, sabe? Oi? Acho que é algo que tem origem na mitologia deles, como eles usam muitos dragões, sabe? Em festas. E, inclusive aí tem foto, né? De. É, Tá parecendo um dragão, sei lá, um jacaré. Tem um homem aí segurando, não é isso? Na página 65. Segurando aí uma folha, sei lá. Então vamos ver, vamos ler o texto. A gente vai fazer a leitura desse mito e aí vocês em casa, para amanhã, vão responder a página 66. Já podem até anotar aí. Da página 66 à página 68. Vou colocar aqui no chat antes da leitura. Ó. Página 66 a 68. E aí, quem me mostrar amanhã pela câmera, essas páginas feitas, eu já vou acrescentar um ponto no teste, né? Que é outra coisa que eu vou falar com qual é você. a página, tia? 66 a 68. Coloquei lá no chat. Nós vamos fazer agora a leitura da 64 e 65, que é só texto. E aí, para amanhã, aula de português, vocês já vão trazer o livro pronto para mostrar aqui na câmera, da página 66 a 68 prontas, tá? Então, vamos fazer a leitura e depois eu falo a respeito do teste. Vamos lá. O ovo celestial. Começa a Rebeca. Acho Que que ela tá página eu tava marcando aqui pra casa? 64. Segundo as tradições mais antigas, no início do mundo tudo era o caos. Estava misturado numa massa que tinha a forma de um ovo. Foi desse ovo que nasceu a primeira criatura, Panku, que também é chamado de Pangu. Passaram-se 18.000 anos de seu surgimento, e somente então foi que a terra e o céu se separaram. Continuo? Uhum. Os elementos pesados, Yin, formaram a terra, enquanto os elementos leves, Yang, formaram o céu. A cada dia, o céu subia um pouquinho enquanto a terra descia. E também, a cada dia, Panku crescia em altura. Pode, vai, José. José. Continua, Rebeca. Tô aqui, tia, tô aqui. Vai, então vai. Quando se passaram. Quer que eu continue ou é ele? Ô, tia, Oi. é que eu não tô conseguindo achar. Eu tava pegando Não meu está livro. acompanhando, né? Então, Tia. Rebeca, Tava... continua, que aí ele vai se Ah, achar aí na página 64. Aí depois que você terminar, ele começa. Quando se passaram mais 18.000 anos, Panku era mortal. E É, quando chegou a hora de sua não, morte, você pulou. Quando se passaram mais de 18.000 anos, Panku era aqui. tão alto. Foi mal, foi mal. Quando se passaram mais de 18.000 anos, Panku era tão alto que seus pés pisavam a terra e sua cabeça tocava o céu. Mas Panku era mortal. E quando chegou a hora de sua morte, deixou várias heranças aos homens. Sua cabeça se transformou nas 4 montanhas cardeais. Seus olhos se transformaram no sol e na lua. Sua gordura virou a água dos rios e dos mares, e seu cabelo se tornaram as plantas da terra. Suas lágrimas se tornaram os pequenos regatos que correm. Seu sopro
São os ventos e sua voz é o trovão. Vai, José. Desde aquela época, no céu vivia dragões. Eles eram senhores das nuvens e das águas, e se diz que foram antepassados dos imperadores da China. Alguns desses seres poderosos também moravam sobre as águas, e viviam por muito tempo. Mas a capital do céu, na terra, ficou sendo a cidade Cueluen, um lugar que ficava muito além das montanhas cardeais. E quando alguém o procura, cada vez que se aproxima, um pouco mais longe fica. Dizem que é cercada por águas e quem beber dessas águas se tornará imortal. Também em Cueluen nasce um rio amarelo, que percorre muitas terras. Toda a encosta da montanha onde se localiza Cueluen é coberta de plantas maravilhosas e mágicas. E lá habitam seres divinos chamados Shen. Vai, Renan. Último parágrafo aí para fechar. Muitas pessoas procuraram o caminho para Wenlen, mas não encontraram e nem conseguiram chegar ao alto da montanha, por causa dos guardiães. A capital do céu é vigiada por cabras com 4 chifres que devoram quem se aproxima. E o encarregado de guardar a porta da luz é um ser que possui um corpo de tigre e 9 cabeças humanas. Assim, a cidade estará para sempre protegida e nenhum mal jamais entrará ali. Muito bem. Então, eu não vou comentar nada a respeito desse texto, né? Porque na página 66 vem aí as perguntas escritas, tá? Interpretação escrita. E amanhã eu quero ver quem vai estar com esse exercício pronto. Vou pedir para vocês ligarem a câmera, né, e mostrarem aí para eu ver quem vai ganhar um Tá pontinho. valendo ponto, né, tia? Um pontinho para o teste. Eu vou falar rapidinho sobre o teste, que já são 8h54. Um pontinho aí para o teste. Como é que vai ser o teste, pessoal? Na verdade, são 2 atividades, tá? Eu acredito que os professores, quase todos, farão assim. São 2 atividades, cada uma valendo 5 pontos, que é para totalizar 10. Uma eu falei para vocês na semana passada, que iria deixar hoje na plataforma, né? Uma atividade com 5 questões, cada uma valendo 1 ponto. E aí depois vou marcar a segunda, né? De português hoje. Depois nós vamos para a redação. Então, hoje, na parte da tarde, já vai estar lá na plataforma, vocês fiquem de olho, né? Fiquem atentos, que eu já vou deixar lá as 5 perguntinhas de português, gramática, né? Combinei com vocês que eu passaria 5 de gramática e 5 de interpretação de texto. Então, hoje são perguntas de gramática. Eu coloquei os conteúdos que eu vou abordar, né? Alguns aí devem ter anotado. Então, vocês fiquem atentos. 5 pontinhos. E aí, depois vou marcar a segunda atividade com vocês, valendo 5 pontos. E vou acrescentar mais um pontinho dessa atividade para quem mostrar o livro amanhã. Todo feitinho aí na câmera, tá? E sobre o extra classe, que eu falei no início, mas vou falar de novo. Vocês estão lendo Coisas da Vida. Eu não tenho esse livro. Então, eu havia falado que ia passar um trabalho diferente, né? Que vocês não fizessem aquela folhinha, aqueles suplementos de leitura. Porém, como eu não tenho esse livro, ainda vou ter que ver aí com uma das professoras de português, quem tem esse livro, quem está com esse livro, eu vou pedir que vocês façam, sim, o suplemento de leitura, tá? Deixa que o trabalho diferente eu passo no panfleto, que é o último livro, e esse eu tenho aqui em casa. Aí eu posso ler com mais calma e pensar num trabalho diferente. Então, esse Coisas da Vida, vocês aí vão ler até a semana que vem. E no dia 10 de novembro, que é terça-feira que vem, 10 de novembro, vocês vão enviar para o meu Zap a mesma coisa que vocês fizeram com os outros livros.
vão tirar uma fotinha visível, tá? Uma foto boa do suplemento de leitura e vão enviar para o meu Zap. Não enviem antes nem depois, tá? Enviem na data certa, 10 de novembro, terça-feira. E aí eu vejo tudo no mesmo dia, anoto todos os nomes que entregaram no mesmo dia, tá? Então, até o dia 10, terça-feira que vem. E aí, após o dia 10, depois que vocês me enviarem esse suplemento, nós iniciamos o último livro desta classe, que é o panfleto, tá? Então, não esqueçam, quem já está terminando a leitura já vai respondendo a folhinha. As primeiras perguntas são sempre referentes ao início do livro, então quem já começou a ler vai conseguir responder as primeiras questões, tá? Não deixem para a última hora, não. Porque, ó, novembro, pouco dezembro, prova e acabou. Então, vamos lá. Deixa eu fazer a chamada. Camila, então a gente vai fazer a folhinha do Coisas da Vida? Isso, vamos fazer a folhinha. Aí, na terça-feira que vem, vocês vão tirar uma foto e vão me enviar, tá? Tá bom. Quem já tá lendo pode até começar a fazer. Hoje é dia 3, né? Vamos lá. Ana Bárbara. Presente. Ana Clara. Não esqueçam, hein? Fiquem atentos à plataforma. À tarde, a atividade já vai estar lá disponível. Ana Clara não tá aí, pessoal? Arthur. Breno. Caroline. Caroline, ok.